Bem, não diferente da América, não diferente dos Estados Unidos, o Reino Unido, ele sempre foi aí a menina dos olhos de muitas pessoas, né? O brilho nos olhos, aquele tão famoso sonho americano na Europa. O Reino Unido, ele sempre foi aí, na verdade, um lugar que muitas pessoas desejaram estar vindo, estar ali se levantando financeiramente, conseguindo ali se estruturar, ter uma vida melhor, uma estabilidade financeira, uma segurança e assim sucessivamente. Mas muitas coisas mudaram dos anos para cá. Será que ainda o Reino Unido ele é um lugar que vale a pena vir começar do zero, estar ali se estruturando e buscar de alguma maneira um resultado que venha realmente acontecer? Ou somente só é mais um país que acabam, na verdade, iludindo as pessoas que ainda não vieram e desiludindo as pessoas que aqui já estão tentando transformar as suas vidas e realmente acordaram e enxergaram que não é nada disso? Depende muito do ponto de vista de cada um e o que você vive aqui no Reino Unido. Mas a gente pode acompanhar e ver que muitas pessoas, muitos imigrantes estão deixando o Reino Unido. E não somente imigrantes ilegais e irregulares, mas imigrantes legais que vivem aqui com documentos, que vivem aqui legalmente, estão desistindo do Reino Unido. E hoje eu quero colocar para vocês aqui aonde realmente, no meu ponto de vista, isto está realmente acontecendo, isto estamos vivendo e isso está consequentemente resultando a muitos imigrantes deixar o Reino Unido. E mais uma vez reforçando, quando se diz Reino Unido, nós não podemos unicamente só lembrar da Inglaterra. Nós temos que lembrar do país de Gales, nós temos que lembrar da Escócia, nós temos que lembrar da Irlanda do Norte e assim sucessivamente. Existem algumas ilhas britânicas também ao redor da margem da costa, no Canal da Mancha, e muitas pessoas estão simplesmente desistindo. Não querem mais ficar aqui, estão buscando novas oportunidades na Europa, estão buscando novas oportunidades em outros países que realmente para essas pessoas talvez seja melhor. Nós vivemos hoje atualmente numa situação onde nós temos que trabalhar muito mais para praticamente viver a mesma vida que teríamos há 5 anos atrás, ou seja, que tínhamos há 5 anos atrás. Isso mudou realmente conforme a saída do Reino Unido do Brexit. Isso mudou após ver muitas empresas não estar mais contratando como antigamente, estar selecionando os melhores times, o melhor funcionário, e ali sim nós começamos a ver que muitas coisas além disso começou a afetar até mesmo pós-pandemia aqui no Reino Unido, não diferente de outros países da Europa, mas aqui no Reino Unido a gente percebeu que hoje você realmente paga muito mais caro para viver, muito mais caro para um aluguel ou um financiamento de um imóvel, muito mais caro para um transporte público ou um veículo privado, muito mais caro você paga para sobreviver aqui, para comer, para ter ali um conforto, para ter ali um benefício que você há 5 anos, há 3 anos atrás trabalhava muito menos, ganhava e sobrava dinheiro. Então, muitas pessoas que vêm para cá, que vinham para cá, o interesse maior era de viver aqui, muitas pessoas, e não usufruir do que o país pode te oferecer. Eu tenho uma opinião bem diferente. Por quê? Muitas pessoas vinham para cá, por exemplo, como nos Estados Unidos, fazia dinheiro e esse dinheiro era automaticamente convertido e mandado para o seu país de origem, para ajudar familiares, ou até mesmo para investimentos imobiliários, ou até mesmo para outros tipos de coisas. E muitas pessoas começaram a perceber que isso acabou praticamente, isso mudou muito. Muitas pessoas vinham para cá para trabalhar em grandes cidades como Londres, para trabalhar horas e horas em cima de uma moto fazendo entregas, horas e horas dentro de um restaurante, horas e horas dentro de um hotel e tentar de alguma forma fazer dinheiro. Mas isso hoje está cada vez mais diminuindo, porque o custo de vida aumentou no Reino Unido. Então, a gente vê que o custo e benefício é totalmente diferente e incomparável de 5 anos atrás. Então, antigamente nós vivíamos aqui, conseguimos guardar dinheiro. Hoje está sendo mais complicado, não mais como antigamente. Não está assim mais como antigamente. Então, isso acaba mesmo desiludindo muitas pessoas. E essas pessoas que ainda continuam, a maioria aqui, que não estão sendo, assim, de uma certa forma, muito afetada, elas estão praticamente já com
uma vida financeira já estável. Muitos trabalham online, trabalham muitas vezes com empresas online que nem são britânicas, que não são daqui. Pessoas que vivem da internet, pessoas que praticamente não precisam ali acordar de madrugada, ter que enfrentar uma empresa, enfrentar um tipo de trabalho que venha assim ser necessário, passar horas trabalhando. Hoje, uma carga horária mínima, a maioria das empresas estão ali colocando carga horária mínima de 12 horas por dia trabalhado. Isso mesmo, 12 horas. Então, para muitas pessoas, isso já não é mais interessante. Antigamente, você conseguia facilmente trabalhos, ainda consegue, se você optar por ser um estudante e outras coisas mais, de 6 horas por dia, no caso part-time, que seria menos horas por semana, mas infelizmente nós vemos que as coisas mudaram muito, muitas regras mudaram e a maioria das empresas estão contratando dessa maneira. Eu gostaria que vocês entendessem que há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, a gente conseguia trabalhar menos horas e ter o mesmo padrão de vida que a gente tem hoje. E para a gente ter esse padrão de vida que nós temos hoje, a gente precisa trabalhar no mínimo hoje 12 horas por dia. A qualidade de vida também acaba não sendo uma qualidade de vida. Você trabalhando muitas horas e você não aproveitando o seu tempo, que o tempo é muito precioso, você acaba, na verdade, de uma certa forma, sendo um escravo moderno, tendo um salário e nada mais além disso. Então, é um dos fatores que realmente está deixando aí as pessoas desanimadas. O clima aqui no Reino Unido, por ser uma ilha, é realmente úmido, é uma situação totalmente diferente. Então, assim, você consegue ver praticamente as 4 estações do ano praticamente em um só dia. E realmente é um momento assim que você acaba assim muitas vezes tendo que se adaptar e muitas pessoas não conseguem se adaptar ao clima aqui do Reino Unido. Então chove muito, é frio, quando sai um sol, sai aquele sol, mas depois já começa a ventar, já começa a ficar estranho. Então quando é frio inverno, realmente não é um frio extenso, extremo, igual na Lituânia, como eu vivi, por exemplo, mas neva, você consegue aí ver baixas temperaturas. E se você está acostumado com calor, se você está acostumado com um país, um lugar que realmente você consegue ali ver as estações ali do ano acontecendo no seu determinado tempo, realmente você vai perceber que o Reino Unido aqui é totalmente diferente. Vocês vão perceber que realmente ao mesmo tempo que está chovendo, daqui a pouco sai aquele sol, de repente começa a ficar frio e realmente fica uma coisa muito estranha. Muitas pessoas não conseguem se acostumar, principalmente no inverno, né, que começa a chover muito, em algumas regiões neva, mas em outras não, então fica aquela chuva, aquele tempo úmido e realmente as pessoas falam, não é isso que eu quero para mim. O que não falar, né, do idioma, né, do que não falar da língua inglesa. Eu posso lembrar como se fosse ontem, aqui há 5 anos atrás, quando eu cheguei e pisei meus pés aqui na Inglaterra pela primeira vez. Eu entrei dentro de uma loja para comprar um chip de celular e quando o cara veio falar comigo, eu não entendi absolutamente uma só palavra. Eu falei, nossa, por mais que eu não fale inglês, eu não falava mesmo. Naquela época eu achava que eu entendia pelo menos uma só palavra e realmente eu vi que realmente eu não entendia nada. E com o passar dos anos, morando, vivendo, trabalhando e visitando vários outros lugares, diferentes lugares, eu percebi que muitas vezes de uma cidade para outra, o sotaque, o acento muda e o shorteamento de palavras, os shorts, né, o encurtamento de palavras, de sentenças de palavras, elas acabam, na verdade, aí dificultando muito mais ainda para você compreender e se comunicar em algumas situações. Hoje eu aprimorei muito meu inglês, mas visando principalmente na comunicação profissional, visando assim questões de se socializar e tentar ali a comunicação necessária, como situações que venham a ser ao médico, consultas médicas e trabalho e outras coisas mais.
de acordo com o que eu necessito no meu dia a dia. Então você acaba aprendendo o inglês, melhorando o seu inglês, aprimorando o seu inglês no dia a dia, no seu trabalho, tendo contato com pessoas e ali sucessivamente. E isso realmente me ajudou muito, mas muitas pessoas acabam ali não tendo a paciência, acabam vendo essa dificuldade, essa barreira, por mais que estudam, tentam buscar meios, vê que realmente no dia a dia não vale tanto a pena você se sacrificar tanto num país que você vai ter esse problema. Aqui é totalmente diferente, são multiculturas, são situações totalmente diferentes e você acaba vendo assim que mesmo que você queira, muitas vezes você acaba vivendo no isolamento, e o isolamento realmente é um dos motivos que faz a pessoa realmente desistir do Reino Unido e voltar aí para trás e não querer mais ficar aqui. Realmente a saudade da família, o seu ambiente que você tinha com a sua família, você acaba tendo que viver num isolamento, apenas tendo contato por chamadas de vídeo, ou vendo publicações nas redes sociais, ou conversando por chamadas de telefone, e realmente isso transforma e mexe com a cabeça do imigrante. É muito diferente quando você vê aqui um imigrante que já chegou aqui, já tem a sua família unida, já tem as pessoas ao seu redor, já tem ali uma base familiar aqui, do que você vê muitos imigrantes simplesmente deixando o seu país, deixando ali na verdade o seu país de origem e estar vindo para o Reino Unido tentar uma vida sozinho. Realmente faz toda a diferença. Eu confesso para vocês que se você pensa em deixar o seu país, está vindo para cá sozinho, não tem nenhum familiar, não tem nenhum irmão, irmã, não tem ninguém aqui por você, pai, que seja, filho, eu aconselho, vamos dizer assim, uma precaução. Porque no começo tudo é novidade, é uma frustração, é tudo novo, é aquela coisa que vocês querem conhecer, vocês querem vivenciar, mas os anos vão passando e você começa a observar que se você está sozinho, por mais que você esteja com a sua esposa, como é o meu caso, você tenta fazer amizades, mas a maioria das amizades, por mais que você tenta ali vincular, não vai dar certo. Eu não vou entrar nesse mérito de falar sobre questões de amizades com brasileiro, porque realmente fica mais difícil aqui fora do que até mesmo no Brasil. Você começa a ter contatos com seus amigos que estão longe, mas cada um tem a sua vida. Você tem que aprender a comemorar datas comemorativas sozinho, você tem que aprender a lidar com perdas à distância, você tem que aprender a lidar com situações, notícias, tudo à distância e tentar ajudar ou às vezes selecionar alguns problemas à distância. Então você começa a observar que parece que você está vivendo em um outro planeta, em uma outra bolha totalmente isolada, e além disso você começa a ver que realmente, por mais que você está fazendo tudo para dar certo, por mais que você está tentando fazer o seu melhor, você começa a analisar e ver e pensar e se perguntar para você próprio, será que isso vale a pena? Mas ao mesmo tempo você vê, poxa, eu já estou aqui, eu já lutei tanto, eu já batalhei tanto, o que eu vou fazer agora? Eu vou largar tudo por conta disso? Então assim, a decisão é uma decisão particular de cada um, eu respeito. Profissões e desilusões. É muito comum você ver pessoas profissionais, pessoas com cursos superiores, deixar o Brasil, deixar o seu país de origem e estar vindo para o Reino Unido já na esperança, no desejo de chegar aqui e automaticamente continuar a sua profissão, de continuar aí exercendo a profissão que já exercia lá no Brasil ou em outro país. Bem, eu posso dar alguns exemplos aqui e eu sou uma prova viva disso também, porque para quem me conhece já assim numa intimidade como pessoa, de ter me acompanhado no Brasil, sabe que por 10 anos eu fui da área da saúde. Então assim, por 10 anos eu dei treinamentos para enfermeiros, para pessoas profissionais de saúde, para bombeiros, para socorristas, resgatistas na área do SAMU no Brasil, e sabem que também eu exerci essa profissão. Então, quando eu deixei o Brasil,
eu sonhava muito em pensar assim: eu vou chegar no país que eu for, eu vou voltar a trabalhar na minha área, eu vou continuar ali exercendo a minha profissão, e assim eu pensava que seria tão fácil para mim e validar um certificado, um diploma e etc, e começar a trabalhar aonde quer que seja. Aqui no Reino Unido eu conheci pessoas de diferentes países, como por exemplo, eu conheci engenheiros que estavam estudando aqui, terminando o curso de engenharia, finalizaram o seu curso de engenharia na área de construção civil e não conseguiam arrumar trabalho. E eu trabalhava com essas pessoas porque elas estavam comigo, e eu via e sentia a frustração dessas pessoas de não poderem exercer a sua profissão. Então assim, eu conheci pessoas que eram advogados no Brasil, eu conheci dentistas, eu conheci pessoas que exerciam profissões no Brasil e em outros países do mundo, e que aqui uma validação de diploma demorava um certo tempo, e nem assim também estariam tendo a oportunidade de voltar a exercer a sua profissão diretamente. Isso acaba frustrando muitas pessoas, e não somente por questões burocráticas, mas muitas vezes por conta de um idioma. Então assim, pessoas que muitas vezes tinham consultório dentário no Brasil chegaram ao ponto de ter que se sujeitar a fechar, por exemplo, uma decisão de ter fechado seu consultório, de vir para o Reino Unido buscar uma vida melhor, e se frustrou aqui porque tinha que trabalhar carregando caixa dentro de um warehouse, né, dentro de um armazém. Pessoas que tinham profissões, pessoas que realmente trabalhavam de uma forma mais confortável no Brasil e chegaram aqui, tiveram que pegar mais forte, mão na massa. E isso acontece em muitos dos países, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, mas não é diferente aqui no Reino Unido. Então você vê pessoas que muitas vezes nunca foram para uma faxina, nunca foram lavar um banheiro, nunca foram fazer um trabalho assim que muitas vezes no Brasil seria humilhante, e aqui tiveram que fazer para sobreviver, para pagar seu aluguel, para pagar suas contas. E realmente essas pessoas automaticamente se desiludem. Essas pessoas acabam pensando assim: poxa, eu vou voltar para o meu país, eu tenho condições de voltar para minha profissão e eu vou voltar para lá porque isso não é o que eu quero. Eu não estudei tantos anos numa faculdade, numa universidade, eu não fiquei tantos anos fazendo um curso e me formei e me especializei para simplesmente chegar no Reino Unido e achar que eu vou largar tudo isso e vou limpar um banheiro, vou pegar uma vassoura, vou varrer um chão. Então assim, a desilusão realmente profissional acontece por vários motivos, acontecem por inúmeras razões, mas eu dei alguns exemplos dessas razões aqui, e realmente é um dos motivos que eu não posso deixar de estar comentando com vocês aqui. As leis de imigração do Reino Unido mudaram muito, as leis de imigração estão atualizando a cada dia, e as leis endureceram muito, muito, muito para imigrantes. Então assim, hoje nós conseguimos ver que isso está sendo um peso principalmente para imigrantes irregulares, e isto está sendo um peso para imigrantes legais. Isto está sendo um peso muito grande também, a consequência de tantos imigrantes que vieram para cá no Reino Unido nas últimas décadas. Está sendo uma consequência tão grande para o próprio governo britânico, principalmente apesar de a imigração ter ali resultado a uma melhor situação econômica para o Reino Unido, também iniciou muitas frustrações. Então assim, o descontrole de imigração, o descontrole antes de começar a endurecer essas leis, estavam afetando e afetaram e afetam até hoje inúmeras pessoas, e isso resultou a uma segregação racial aqui dentro do Reino Unido. Então a gente consegue ver que existem comunidades de diferentes países. Nós conseguimos ver que a comunidade muçulmana, a comunidade islâmica, ela está sendo uma das maiores que existentes hoje no Reino Unido, depois a comunidade indiana, e depois vem ali os romenos, vem outros países como os polacos e outros países europeus, africanos e etc. Mas o que está acontecendo? Eles, e a maior parte, vivendo numa bolha, se autossegregando racialmente, de uma forma que existem bairros
separados somente para comunidades deles, ou seja, eles não estão mais assim vivendo de uma certa forma, estão vivendo de uma certa forma em sociedade, mas já existe, como eu posso dizer, subcomunidades, subpaíses, subcomunidades que estão, para vocês entenderem melhor nesse vídeo, se isolando, vivendo numa bolha dentro da comunidade deles, aonde realmente a gente consegue ver que mudou muito a questão cultural, e isso resulta, assim, na verdade, a um mundo paralelo. E muitas pessoas estão deixando ali o Reino Unido por conta de realmente não, tipo, ver que, poxa, não tem uma coisa assim, mais assim, não estão muito assim se autossocializando com pessoas que não são da mesma comunidade que eles. Então, assim, está aumentando também o número de manifestações anti-imigrantes, né? Começou uma manifestação no Reino Unido já faz algum tempo contra imigrantes ilegais que antigamente atravessavam, né? Não atravessam mais da forma que estavam atravessando o Canal da Mancha em barcos, estão indo para outros países mais agora, mas automaticamente muitas pessoas que vinham de determinados países atravessavam ali o canal, chegavam aqui no Reino Unido sem identificação, sem um passado claramente de quem eram essas pessoas, o que fizeram, se cometeram alguns crimes nos seus países, se fizeram alguma coisa errada e por que fugiram. E muitas pessoas chegaram aqui no Reino Unido dessa forma, dezenas de centenas de milhares de pessoas. Isso existia e existe um custo muito grande para o governo, né, britânico, e para nós que somos pagadores de impostos, né, nós trabalhadores também pagamos essa conta. Por isso que o custo de vida aumentou muito aqui. Então, assim, milhares de libras esterlinas foram e são gastos com imigrantes irregulares, imigrantes que atravessaram de barco, cruzaram a fronteira de uma forma irregular e pediram asilo. Eu não sou contra, mas também não sou muito a favor desse tipo de imigração, porque nós não sabemos quem são essas pessoas, nós não sabemos o que eles fizeram. A criminalidade também aumentou muito em resultado disso. É um fator que eu tenho que anexar também nesse assunto, já falando também, porque a criminalidade aumentou muito no Reino Unido. E acrescentando nesse tópico, é um dos fatores que está levando muitas pessoas a desistirem do Reino Unido, porque você pensa na Europa, né? Você pensa num país, eu quero deixar o Brasil, por exemplo, de vir para um país na Europa onde é seguro. Existe mais países seguros comparando com o Reino Unido, né? Por exemplo, a Lituânia, são países que talvez economicamente não são ricos como o Reino Unido, lógico, né? Mas existem alguns outros países que estão ali um pouquinho mais isolados, que são parte do bloco europeu, que às vezes vale, né? Muitas vezes não faz parte da União Europeia, vale mais a pena de estar vivendo, se você pensa em segurança, do que você pensar vir para o Reino Unido. Por exemplo, aqui na Inglaterra, se você for parar para pensar, o resultado de tanta imigração ilegal resultou hoje não somente para imigrantes ilegais, mas para imigrantes legais como eu, que já tenho residência permanente no Reino Unido, que pessoas como eu, se acabarem se deslizando e cometer algo ilícito aqui ou cometer algum crime no Reino Unido e ser preso, hoje, após o seu julgamento, você vai ser deportado para o seu país de origem. As prisões estão superlotadas. Então, assim, a gente vê que mudou muito as coisas de 5 anos para cá. Então, a violência realmente ela aumentou. Se você procurar estatisticamente falando números e resultados, vocês vão perceber que números e resultados estão aí, estão na internet, estão realmente mostrando que por conta de imigração em massa, muitos imigrantes ilegais cometendo crimes, mas também pessoas que vivem aqui legalmente também cometeram e agora não vai ter mais chance, vão ser deportados. Então o governo está buscando de todas as maneiras de endurecer as regras, de colocar mais ali uma situação, mas no meu ponto de vista é algo que já deveriam ter feito há muito tempo. Agora o cara se cruza de barco, por exemplo, como
desculpa, como um imigrante ilegal, tenta entrar no Reino Unido de uma forma irregular. Se ele for pego pela polícia de imigração, ele vai ser deportado imediatamente para o seu país de origem, ou vão mandar de volta para a França com um acordo que o Reino Unido fez com a França. Então acabou, né? De uma certa forma, isso era um certo business, né? Não vou entrar muito em mérito, em detalhes sobre esse assunto, mas eu não poderia estar deixando de falar sobre essa situação que realmente faz aí muitas pessoas deixar o Reino Unido pela falta de segurança. E esses protestos estão aumentando cada vez mais em diferentes partes da Inglaterra. Hoje eu posso falar que nessa região onde eu estou, em Derby, tem problemas, a cidade de Derby, Derbyshire, mas eu tenho ido e viajado para diferentes cidades aqui do Reino Unido, mas eu vejo que ainda existe muitas cidades tranquilas para morar, para criar os seus filhos, para viver de uma forma tranquila e não se preocupar com a questão da segurança pública, da criminalidade. Mas eu vejo que não é só isso. Como eu falei aqui nesse tópico antes de falar sobre a criminalidade, eu estava falando sobre a questão da socialização, né? Das pessoas estar se segregando ali socialmente, estão ali vivendo no mundo deles, não estão mais tanto se misturando com britânicos e com outras pessoas de outros países, outras culturas. Cada um está no seu quadrado, então está sendo uma divisão dentro do Reino Unido, estão se formando comunidades isoladas. E a minoria como eu e a Aline aqui, né, a comunidade brasileira, eu nem coloco nesse número, não conto, porque realmente é uma comunidade que eu não tenho que falar mal, mas também não tenho que falar bem. É mais fácil você ter amigos, né, de confiança e amigos de pequenos grupos, né, pequenas comunidades, do que você pensar em ter uma comunidade brasileira aqui, porque isso é um fato que é uma chance de 1 em 1 milhão acontecer. Então é uma coisa que é falado e é verdade. A comunidade brasileira é a mais desunida em toda a Europa, é a comunidade caranguejo. É a mesma coisa de você simplesmente pegar um balde, você coloca um caranguejo no balde. Você já percebeu? Você já percebeu? Coloca um caranguejo dentro de um balde, né? Ele vai fazer de tudo para sair daquele balde, tá? Então você tem que colocar uma tampa, ele vai fazer de tudo para sair. Agora, se você catar 2 caranguejos e jogar dentro do balde, faz esse experimento, né? Lógico que vai ser difícil pegar um caranguejo, correr atrás, mas só observa isso que eu estou falando, analisa um pouco o que eu estou dizendo. Se você catar 2 caranguejos e colocar esses 2 caranguejos dentro de um balde, você não precisa mais se preocupar com a tampa. Você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, quantos caranguejos você quiser dentro de um balde. Não coloque mais a tampa. Ah, mas por quê? O que vai acontecer? Não se preocupa, porque o outro caranguejo vai puxar você para trás. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Então, assim, a comunidade brasileira não cresce por conta de vários motivos, e um desses motivos é esse. Então, não vou entrar muito nesse mérito, mas um dos motivos que está levando muitas pessoas também a deixar o Reino Unido, juntando com os tópicos que eu já falei, é esse também, esse tópico, essa questão cultural, segregação racial, os protestos. Muitos britânicos, muitos ingleses, muitos escoceses, galeses estão indo às ruas e dizendo: olha, eu não quero mais imigrantes aqui, não quero. Então isso acaba sendo uma coisa que possa ter ali um aumento, que possa afetar nós como imigrantes também. E infelizmente o resultado não vai ser legal, não vai ser bom. Vai chegar um ponto, se continuar dessa forma, que você é imigrante e você não é bem-vindo. Isso já está, de uma certa forma, sendo mostrada na sociedade em algumas partes, em algumas situações. Tá? Eu não quero entrar muito nesse mérito, porque eu não quero me complicar com as minhas palavras, mas é possível você ver situações de pessoas que vão procurar trabalho, pessoas que vão no médico, pessoas que vão procurar uma consulta médica. Se você é imigrante, você tem um lugar específico para você passar, você não pode, muitas vezes não tem preferência e não vai conseguir passar no mesmo lugar que tem ali somente britânicos. Existem lojas, existem lugares que vendem coisas que só vão mais britânicos. Se você é imigrante, você já é visto de uma maneira meio estranha. Isso está acontecendo aqui. Ah, Eduardo, então isso é uma coisa bem pesada, é o que aconteceu muitos anos atrás na Segunda Guerra com determinado povo. Não chegou a esse nível, eu acredito que não vai chegar, mas a gente consegue sentir um pouco na pele isso aí, e é chato, não é legal.
Você passa por algumas situações, às vezes, que não tem necessidade. Isso está acontecendo muito. Então é um dos motivos aí, até foi um pouco longo falar sobre esse assunto, mas é o que a gente está vendo também que leva aí muitas pessoas a desistirem daqui do Reino Unido. Enfim, a pergunta que não quer calar, né? Eu estou pensando em deixar o Reino Unido depois de ter conseguido a minha residência permanente? Obviamente que não, né? Nós estamos aqui de uma forma que nós não estamos sendo afetados diretamente, nós continuamos a viver, continuamos a trabalhar, continuamos a pagar as nossas contas, continuamos aí a viver a nossa vida aqui na Inglaterra, e o amanhã a Deus pertence. Eu sempre costumo dizer que seja eterno enquanto dure, mas eu acredito que a pergunta principal no final desse vídeo seria: será que ainda vale a pena passar por tudo isso, vir para o seu sonho de estar vindo aqui para o Reino Unido, de estar vindo aqui para a Inglaterra e saber que está atualmente desta maneira? Se você acha que vale tanto a pena estar vindo e passar e vivenciar, eu não tiro sua razão, você deve vir, você tem que experimentar isso, é uma coisa pessoal sua, mas é importante saber que existe essas situações que está ali levando muitas pessoas a deixar o Reino Unido. Mas eu vejo que a principal hoje, atualmente, destas coisas que vem estar levando as pessoas a estar deixando o Reino Unido, realmente eu vejo que está pesando muito para imigrantes irregulares, que não têm documentos, que não estão aqui de uma forma ilegal, que muitas vezes não cruzaram aí, né, de uma forma as fronteiras ilegalmente, mas chegaram aqui também legalmente, mas como turista, e acabaram ficando. E tipo assim, vou tentar. Eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, não quero deixar bem claro isso, eu quero deixar isso bem claro para vocês que eu não sou contra, mas pensa comigo o transtorno, a dificuldade que você não vai ter. Então assim, resultado, né? A gente tenta buscar de toda maneira possível. Eduardo, você está falando isso porque você vive legal, você tá legalizado, você tem sua residência permanente, você tá aí, você vive legal no país, então é fácil para você, né? Mas pessoal, não tem coisa melhor do que você estar regular num determinado país. E ficar irregular, infelizmente, é um peso muito grande. Existem determinados países que acabam permitindo isso para que você possa se regularizar com o tempo, mas eu vejo que realmente não seria para mim. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei das minhas regras, eu sei do meu limite, enfim. Eu só espero que eu tenha ajudado de alguma forma nesse vídeo, de colocar aqui para vocês realmente o que está acontecendo, sem retoque, sem maquiagem, com transparência, e deixar um recado nesse final desse vídeo para quem vive de internet, para quem grava conteúdo aqui no YouTube e muitas vezes vem falar do Reino Unido, vem falar de uma maneira que como se o Reino Unido estivesse numa situação pré-apocalipse, e que realmente é uma coisa que eu vejo que não é verdade. Eu vivo isso, tá? Diferente de muitos aí que estão gravando vídeo, que fiquem aqui às vezes 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano e depois continua viajando para outros países. Então assim, com todo respeito, eu respeito o trabalho de vocês, tem muitos que eu acompanho, gosto dos vídeos, mas começam a pensar uma coisa comigo. Antes de vocês irem para uma câmera, de colocar aqui a cara de vocês, de estar falando para um público, pense na consequência disso e tentam buscar informações concretas. E vocês só vão ter 100%, acho que nem isso, acho que 80%, eu, por exemplo, 80% de certeza de no mínimo estar vivendo nesse lugar, num país, de ter conhecido, no mínimo, estar aqui 5 anos morando. 5 anos ainda é pouco. É pouco. Porque já mudou muita coisa, mas é pouco tempo, não é muito tempo. Então assim, passar aqui, buscar informações em jornais, buscar informações em outras redes sociais, buscar informações em outros vídeos e vir aqui para dar uma opinião que muitas vezes não está condizendo o que está acontecendo, né? Não estou dizendo que não está de acordo com o que já colocaram, mas assim, tem pessoas que acabam fazendo um vídeo e é aquela famosa coisa, eu aumento, mas não invento, né? Então,
tomem cuidado, porque realmente hoje em dia as redes sociais virou um circo, aonde muitas vezes você coloca tanta porcaria e você tem views, você tem seguidores, você tem curtidas, você tem compartilhamentos, e quando a gente tenta colocar a cara aqui para mostrar a realidade, ninguém se interessa. Então, você que nos acompanha sabe da minha história, sabe o que vem acontecendo há muitos anos na minha vida, já são quase 7 anos fora do Brasil, e eu venho tentando aqui mostrar para vocês a minha realidade e mostrar o que realmente acontece. É que nem eu chegar aqui e inventar, falar que aqui onde eu estou hoje, a cidade de Derby, a cidade ao redor, é uma cidade das maravilhas, podem vir que vocês vão conseguir emprego, vocês vão conseguir trabalho, amanhã mesmo você já comprou seu carro do ano, sua casa própria e etc. Eu vou vender sonhos, eu vou iludir pessoas, e eu, sinceramente, não preciso fazer isso. Eu acredito que colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, saber que eu não estou vendendo sonhos e tão pouco iludindo as pessoas, enganando, destruindo sonhos, destruindo muitas vezes sonhos de pessoas, para mim não tem preço. A coisa melhor do mundo é você ter paz. Então, assim, em qualquer lugar do mundo. Então não venham aqui no YouTube contar algo muitas vezes ou aumentar demais que não está acontecendo, tá bom? Fica aí, não foi indireta para ninguém, mas se a carapuça serviu, pega ela e segue e mete marcha. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Nada contra ninguém, mas também não muito a favor. Deus abençoe, um forte abraço. Até um próximo vídeo. Eu sou Eduardo Adomaitis. Este é um canal brasileiro lituano, que não tem muito sentido, porque a gente está agora muito passando tempo na Inglaterra do que na Lituânia. Mas o canal começou assim, e que seja eterno enquanto dure. Um forte abraço. Falei demais. Obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Espero que alguma informação aqui foi útil para você. Valeu, pessoal. Fui.